Buenos, galera! Então, vou fazer uma revisão para vocês das propriedades periódicas e aperiódicas da tabela periódica, tá? A periódica, os dados não se repetem em intervalos regulares. Periódica, os dados já vão repetir em intervalos regulares. Vamos ver um exemplo dessa situação. A periódica, eu tenho aqui então o número atômico, o Z, e a massa, de 4 exemplos, 4 elementos, 11, 12, 13 e 14. Podem observar que não se repete. Não tem intervalos que eles se repetem. Então, e a massa também, 23, 24, 27, 28. Então, é aperiódico, não tem repetição. Diferente de uma propriedade periódica, olha esse exemplo aqui, ó, no destaque. Cromo, manganês, ferro e cobalto. O cromo e o manganês, eles têm o mesmo valor, 1.6, 1.6. O ferro e o cobalto, 1.7, 1.7. Então, no mesmo período, eles estão no mesmo período de alinhamento aqui, ó, na mesma linha, se repete uma propriedade. Então, periódico. Essa é a diferença entre um e o outro, tá? A maioria das situações a gente estuda as propriedades periódicas, ok? As aperiódicas, se tu quiser se aprofundar, tem calor específico e a propriedade da relação do número atômico pela massa, que vai ser o exemplo que vocês estão vendo aí na situação. Raio atômico, então, é uma das propriedades periódicas que a gente vai estudar, certo? O que é o raio atômico? O significado é a distância entre dois núcleos, é a distância dividida por 2, tá? D dividido por 2. Não vai ter uma situação que vai pedir para vocês fazerem a divisão, o cálculo. Ele vai te trazer, geralmente as questões você traz o raio pronto, tá? Para te analisar. Mas aqui está então demonstrando que é a distância, então vou pegar o valor da distância dividido por 2. É entre dois núcleos, por isso daqui até aqui de dois átomos, ok? Então, como vai ficar então a regra geral, galera? Tá? Vai aumentar então o raio de cima para baixo na família, tá? Na mesma família. Então, vou ter do período 1 ao 7, aumenta o número de camadas. No período 1 eu tenho só uma camada, então no período 7 eu tenho 7 camadas, então vai aumentar esse raio, tá? E em relação aos períodos, eu vou ter aqui, ó, da direita para a esquerda vai aumentar o raio, tá? Então, nesse canto aqui, representado por X, aqui para a gente se achar, é onde eu vou ter maior raio atômico, tá? Então, o raio atômico aumenta de cima para baixo nos grupos ou famílias e da direita para a esquerda no mesmo período, tá? Então, a gente já vai ver alguns exemplos lá no último vídeo, então acompanha aí para a gente revisar bem esse conceito. Aí, eu tenho os valores aqui para vocês terem uma noção. Se eu pegar aqui no mesmo período, olha, 0,151 do lítio, 0,110 do berílio, 0,098 do boro, 0,092 do carbono. Então, está aumentando no sentido aqui, ó, da direita para a esquerda, galera, ok? Isso no mesmo período. Na mesma família, de cima para baixo. Se vocês observarem aqui, ó, eu vou ter 0,031, 0,151, 0,187, tá? Então, essa é a regra geral dos raios atômicos. Certo, galera? Raio atômico, tá? Raio iônico, ok? O que vai ser o raio iônico? A perda de elétrons origina um cátion de raio menor que o raio atômico neutro. Então, o que vai ser isso? Quando eu tiver comparação entre o átomo neutro e o átomo iônico, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo sódio, tá? A distribuição aqui por camadas, né? De quantidade de elétrons por camadas, 281. E aqui eu tenho o sódio mais 1, tá? Então, ele perdeu o último elétron da última camada, então não tem esse 1 aqui. Quando eu comparo entre o átomo neutro e o ânion, o cátion, o que acontece? A regra. O neutro apresenta maior raio em comparação ao seu cátion. Então, vai ser essa regra, tá? Então, como ele perdeu um elétron, o que acontece? O núcleo do cátion tem maior carga efetiva que atrai os elétrons, então vai diminuir o raio comparado ao do átomo neutro, tá? Então, é isso que vocês têm que entender, certo? Quando eu comparo... Então, quando eu tiver ânion, o que vai acontecer? O núcleo tem 8 prótons e a camada de valência tem 6. Então, o núcleo tem maior carga efetiva, vai atrair então esses elétrons, vai diminuir o raio.
Por isso que o raio desse aqui é menor do que o raio do átomo íon, tá? Com ânion menos 2. Então, se vocês observarem, esse aqui vai ter maior raio, certo? Esse aqui tem maior raio, tá? Então, sempre que eu tiver ânion do mesmo elemento químico, o ânion vai ter maior raio em comparação ao átomo neutro, ok? Essa vai ser a regra para ânions. Agora, quando eu tiver a situação íons isoeletrônicos, são íons com o mesmo número de elétrons, tá? Nesse caso, os íons com menor número atômico possuem maior raio atômico, já que possuem menor atração núcleo-esfera. Então, essa regra, quanto menor o número atômico, maior o raio atômico, tá, galera? Se pega esse exemplo aqui que está aqui para vocês, o oxigênio menos 2 e o flúor menos 1, tá? O oxigênio, então, tem 8 prótons, vai ganhar 2, vai ficar com 10 elétrons, tá aqui. Flúor tem 9 prótons, ganhando 1 elétron, vai ficar com 10 elétrons, tá? Os dois têm o mesmo número de elétrons, por isso que eles são isoeletrônicos, mas o número atômico deles é diferente. Então, se vocês observarem, eu vou ter um número atômico maior aqui no flúor, maior atração em relação aos seus elétrons, então vai diminuir o raio. Esse aqui vai ter menor número atômico, então vai ter menor atração com os elétrons na eletrosfera, então vai ter maior raio. Então, essa situação aqui tem o maior raio, tá, galera? Vou botar aqui, ó, só para ficar legal, certinho. Entre esses dois aqui, eu tenho maior raio nessa situação. Quanto maior o número atômico, maior será a carga efetiva e a atração do núcleo com o seu último nível de energia, implicando maior força de atração e menor raio, tá? Então, no teu resumo, tu coloca aí, menor raio, maior número atômico, e vice-versa, ok, galerinha? E para fechar, então, galera, no próximo vídeo a gente continua a revisão então sobre as propriedades da tabela periódica, tá? Ok? Gostou? Curte aí. Até o próximo vídeo. Espero vocês. Grande abraço.